Hoje vou explicar quanto custa realmente comprar casa em Portugal e quais são os erros que fazem muitas pessoas perder milhares de euros sem necessidade. A maior parte das pessoas só descobre os custos verdadeiros quando já está a meio do processo e é por isso que tantos compradores ficam sem fundo de maneio, entram em stress ou até mesmo perdem o sinal do CPCV. Neste vídeo vou-te mostrar então os custos reais que tens que considerar, os erros aqui mais comuns que nós vemos e o que é que tu podes fazer para poupar dinheiro antes mesmo de assinar qualquer documento. Olá a todos, o meu nome é Ariana e este é o canal Renda Maior. Ora, comprar casa não é só juntar a entrada e pagar o preço do imóvel, existem vários custos escondidos que estão sempre presentes, mas que raramente são explicados. E obviamente não vamos falar agora das pessoas que têm acesso aos benefícios por serem menores de 35 anos e que têm certas condições e que reúnem então o apoio do Estado. Vamos falar do resto da população. Portanto, em primeiro temos aqui os impostos, o IMT, que vai depender obviamente do preço da casa e da finalidade também do imóvel. Tem também o imposto de selo que está associado sobre a compra e ainda os custos da escritura e dos registros. Portanto, nós temos aqui para uma casa de 250 mil euros, só nestes custos podes pagar, depende aqui também, mas entre 5 a 8 mil euros extra. Portanto, muitas pessoas juntam o dinheiro da entrada, mas não incluem estes valores no planeamento e depois ficam surpreendidas quando chegam ao balcão do banco e começam a perceber aqui, ou até mesmo na escritura às vezes, que existe a necessidade muitas vezes de fazer aqui o uso de cartões de crédito para estar a pagar aqui alguns valores. Depois tens a avaliação também do banco, que é um ponto crítico. Se o vendedor está a pedir um valor acima do que o banco considera que o imóvel vale, és tu que vais ter que pagar a diferença. Já acompanhei pessoas que assinaram o CPCV antes de terem qualquer garantia de financiamento e quando a avaliação veio mais baixa ficaram presas a um contrato que não tinham capacidade financeira para cumprir. E é por isso que nunca deves assinar nada, que seja importante, obviamente, antes de perceberes exatamente quanto é que o banco está disposto a financiar e fazer uma pré-aprovação inicialmente. Outro ponto importante aqui são os custos associados ao próprio crédito, não é só a taxa, temos as comissões de abertura, os custos administrativos, os juros obrigatórios, as condições que podem aumentar o custo total do empréstimo até ao longo do tempo. E aqui é que está um erro enorme, digamos assim, que é focar apenas na taxa. A taxa é importante, obviamente, mas coisas como produtos obrigatórios, a flexibilidade para amortizar se esse for o vosso interesse, os seguros associados, ou até o tipo de taxa que escolhem podem fazer pagar-te muito mais, ou até muito menos, depende, ao longo dos anos. Uma taxa aparentemente mais baixa pode ser mais cara quando olhamos para os custos depois totais. A parte das pessoas começa o processo logo no sítio errado, vai ao banco. E porquê? Vai ao banco e o banco vende sempre o produto desse próprio banco e pode não ser o melhor. Um intermediário de crédito, como a nossa empresa Património Maior, consegue comparar aqui as condições de várias instituições financeiras, de vários bancos e apresentar soluções que respeitam o teu orçamento e os teus objetivos. E o mais curioso aqui é que este serviço não tem qualquer custo para ti. É gratuito, regulado e totalmente acompanhado. Mas como quase ninguém sabe disto, muita gente continua a aceitar a primeira proposta do banco que tem e perde com isso milhares de euros ao longo do prazo todo do empréstimo. Um outro erro também que eu vejo frequentemente é não comparar os seguros. O seguro de vida é uma parcela que sai todos os meses juntamente também com o empréstimo. Para além disso, anualmente paga-se o multirriscos, o seguro multirriscos da casa, que pode também variar imenso. E o valor que paga todos os meses pode fazer a diferença. Portanto, já vi casos em que só por trocar o seguro a pessoa poupou entre 30 a 50 euros por mês. Isto é dinheiro. Em 30 anos isto pode representar mais de 13 mil euros. É por isso que se deve sempre fazer uma análise também séria ao crédito e incluir também nessa análise os seguros. E depois também há o tipo de taxa. Taxa fixa, taxa variável ou taxa mista. Há muita gente que escolhe com base no que acha, no que é melhor, mas isto não é uma decisão emocional, muitas vezes é uma decisão técnica ou financeira. Vai depender da própria estabilidade financeira de cada um, do horizonte temporal, do risco que se está disposto a aceitar e da evolução esperada das próprias taxas. É por isso que é tão importante ter alguém que ajude a avaliar cada cenário. Com uma boa análise, com bom acompanhamento, consegue-se poupar muito dinheiro. Agora, imaginem um crédito de 200 mil euros a 30 anos, uma diferença de uma taxa média do mercado e uma taxa otimizada que pode ultrapassar os 18 ou 20 ou até 25 mil euros ao longo do prazo. Eu não estou a falar aqui de condições milagrosas, estou a falar de otimização real, feita caso a caso. E, claro, muitas vezes o que acontece é que as pessoas só percebem isto depois de assinarem e perceberem que existem estas condições. E para evitar problemas, o ideal é sempre seguir alguns passos simples no início que, antes de começar a procurar casa, faz logo sentido, que é primeiro fazer uma pré-análise de crédito gratuita, a tal pré-aprovação, assim já sabem quanto é que o banco está disposto a emprestar. Depois, perceber os custos reais da compra, aqui os impostos, calcular a taxa máxima que se consegue suportar
depois também verificar se a taxa fixa faz sentido, a variável ou até mista, e só depois disto e de fazer tudo sentido é que se deve começar a procurar casa. E esta preparação muda completamente a experiência ao comprar a casa e, de facto, a passar por estas várias etapas. Passas de alguém que anda completamente às cegas, muitas vezes, para alguém que sabe exatamente o que é que pode comprar, quanto pode gastar e o que pode negociar. E se quiseres ajuda neste processo e se quiseres garantir que compras a casa com segurança e com as melhores condições possíveis, eu e a minha equipa na Património Maior fazemos este acompanhamento contigo. Explicamos cada passo, comparamos as várias propostas, tratamos de toda a documentação e ajudamos-te a poupar o máximo possível. E como já disse, o serviço não tem custo qualquer para ti. Na descrição tens um link onde podes pedir o nosso contacto e começar o processo sem qualquer compromisso, o nosso simulador, ou então enviar um e-mail para info@patrimonio-maior.pt. Comprar casa é a maior decisão financeira da maioria das pessoas. Fazer isto bem pode significar poupar dezenas de milhares de euros. E se achaste que este vídeo é útil, vou pedir então para partilhar com os teus, para poder ajudar todas as pessoas que neste momento estão à procura de casa ou que pretendem, obviamente, ver as melhores condições do seu crédito à habitação, tendo já, neste momento, o financiamento. Se gostaram deste vídeo, vou pedir então um gosto para ajudar aqui o canal e quanto a mim, eu vejo-vos no próximo vídeo.